Em primeiro lugar, começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Neste vídeo vou falar sobre trabalho suplementar. Como é que funciona em termos do nosso Código do Trabalho e em que termos o mesmo é tributado, quer no domínio do IRS, quer para efeitos também da Segurança Social. A matéria que vou abordar é uma matéria amplamente desenvolvida em alguns dos cursos práticos da Certform, onde são ministrados módulos de IRS e de Segurança Social. No site da Certform, certform.pt, podemos aceder ao e-learning live streaming e temos disponível toda a oferta formativa da Certform, quer seja na modalidade e-learning, quer na modalidade live streaming. Trabalho suplementar, IRS, Segurança Social, é uma matéria que desenvolvemos no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, também no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA, IRC, Impostos Diferidos, e esta matéria está enquadrada na área ou no módulo do IRS. Muito especialmente no curso prático de processamento de salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada e também no curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada no módulo de IRS e Segurança Social. A Certform desenvolve um leque de cursos práticos na área das ciências empresariais. Trata-se de uma formação que se dirige a um amplo conjunto de formandos. Aqueles que procuram uma formação prática que os ajude na integração mais rápida no mercado de trabalho, nomeadamente os recém-formados. Também aqueles que não tenham ou que não tendo uma formação superior de base, necessitam de uma formação técnica e prática que os ajude a integrarem o mercado de trabalho. E todos aqueles que já estando na profissão precisam de uma formação que permita uma atualização de conhecimentos. Os cursos práticos da Certform atualmente são online, quer na modalidade e-learning, quer em live streaming, pelo que podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. A Certform atualmente tem formandos do continente africano, especialmente de Angola, mas também de Moçambique, de Santo Tomé e Príncipe, de Cabo Verde. A Certform tem formandos do continente americano, muito especialmente do Brasil, e temos atualmente nas nossas plataformas de e-learning formandos de vários pontos do mundo. Imigrantes, por exemplo, que estão em outros países e que necessitam de uma formação que permita fazer uma atualização de várias temáticas do enquadramento empresarial em Portugal. Os nossos cursos estão atualmente a ser ministrados 100% online. Pelo que, a partir de agora, vou então começar com a apresentação de hoje. Trata-se de trabalho suplementar. Vamos dar o nosso conceito, os limites e os respectivos acréscimos. E vamos também falar da fiscalidade inerente ao trabalho suplementar. A matéria do trabalho suplementar no âmbito do Código do Trabalho está nos artigos 226 a 231 e também no artigo 268 do Código de Trabalho, pelo que esta exposição ela baseia-se naquilo que está efetivamente consagrado nesta mesma legislação. O Código do Trabalho, que está no Diário da República, pode ser sempre consultado, trata-se da Lei número 7 de 2009,
E, portanto, vai ser na base da lei que vamos desenvolver este mesmo conteúdo. Deste modo, considera-se trabalho suplementar o prestado fora do horário de trabalho. Os trabalhadores têm um período normal de trabalho. Por exemplo, 8 horas por dia durante 5 dias semanais, o que corresponde a 40 horas semanais, isto no domínio da economia privada. Sendo assim, o trabalho que é feito para além deste mesmo período normal de trabalho é considerado trabalho suplementar. O horário de trabalho corresponde à disposição do período normal de trabalho diário e está consagrado nos artigos 198 e 203 do Código do Trabalho. Para além do trabalho prestado fora do horário de trabalho, considera-se também trabalho suplementar aquele que é prestado por trabalhador isento de horário de trabalho, em qualquer das modalidades consagradas, em dia de descanso semanal, quer seja obrigatório, quer seja complementar. Eu já vou falar o que é que significa, já vou explicar o que significa o dia de descanso semanal obrigatório e complementar, e em dia feriado. Aquele que é prestado para além do acréscimo de horas previsto na modalidade de isenção de horário, denominada isenção parcial, e também aquele que é prestado para além do período normal de trabalho diário na modalidade de isenção de horário de trabalho, designada por isenção modelada, que está prevista na alínea C do número 1 do artigo 219. Aqui tem a ver com a isenção de horário de trabalho. O que é que não pode ser considerado trabalho suplementar? O que é que não é trabalho suplementar? Desde logo, o prestado por trabalhador isento de horário de trabalho, mais uma vez a isenção de horário de trabalho, em dia normal de trabalho, na modalidade de não sujeição aos limites máximos do período normal de trabalho. Também não é considerado trabalho suplementar o prestado para compensar suspensão de atividade, independentemente da sua causa, de duração não superior a 48 horas, seguidas ou interpoladas por um dia de descanso ou feriado, mediante acordo entre o trabalhador, entre o empregador e o trabalhador. Por exemplo, o trabalho realizado para compensar as chamadas pontes. Também não é trabalho suplementar a tolerância de 15 minutos, que é prevista no número 3 do artigo 203 aqui do Código do Trabalho. Isto é, para as transações, operações, outras tarefas começadas e não acabadas à hora de saída do trabalhador. O trabalhador sai, por exemplo, vamos imaginar, às 18 horas, só que entretanto fica a meio de uma transação com um cliente, então há uma tolerância de 15 minutos. E esses 15 minutos, para além das tais 18 horas de saída, ainda não serão considerados trabalho suplementar. A formação profissional, realizada fora do horário de trabalho, que não exceda 2 horas diárias, também não é considerado trabalho suplementar. O trabalho suplementar não é aquele prestado nas condições previstas da alínea B do número 1 do artigo 257 do Código de Trabalho, ou seja, o trabalho prestado em substituição de perda de retribuição por motivo de falta, quando prevista em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Não é considerado trabalho suplementar o trabalho prestado para compensação de períodos de ausência ao trabalho, efetuada por iniciativa do trabalhador, desde que uma e outra tenham o acordo do empregador. Nesta situação, o trabalho prestado para compensação não pode exceder os limites que estão previstos no número 1 do artigo 228 do Código do Trabalho. O trabalho prestado para compensar encerramento para férias previstos na alínea B do número 2 do artigo 242 do Código de Trabalho, por decisão do empregador, também não é trabalho suplementar.
Ora, a prestação do trabalho suplementar pode constituir uma obrigação legal do trabalhador? Sim, e quando estejam reunidas as situações previstas no artigo 227. Ou seja, o trabalhador ele pode ser obrigado a fazer trabalho suplementar, ou seja, um trabalho para além do seu horário de trabalho, quando a empresa tenha de fazer face a acréscimo eventual e transitório de trabalho e não se justifique para tal admissão de trabalhador, em caso de força maior, e quando seja indispensável para prevenir ou reparar prejuízo grave para a empresa ou para a sua viabilidade. O trabalhador é obrigado a realizar a prestação de trabalho suplementar, salvo quando, havendo motivos atendíveis, expressamente solicite a sua dispensa. E aqui, em conformidade com o 227, número 3 do Código do Trabalho. Outra questão. Quais são os limites de duração do trabalho suplementar? Isto é uma matéria bastante importante porque não se pode fazer trabalho suplementar de qualquer forma. Existem limites. E esses limites eles estão previstos no artigo 228 do Código do Trabalho. Quando nós consultamos o Código do Trabalho, vamos ao artigo 228 do mesmo e temos aqui os limites de duração do trabalho suplementar. Limites esses que eu passo a explicar. Então, quando se trata de uma microempresa ou uma pequena empresa, e no âmbito do Código do Trabalho, uma microempresa ou uma pequena empresa é aquela que emprega menos de 50 trabalhadores, são 175 horas por ano, o máximo. No caso de uma média ou grande empresa, e para efeitos do Código do Trabalho, para efeitos laborais, uma média ou grande empresa é aquela que emprega 50 ou mais trabalhadores, o limite máximo anual são 150 horas por ano. Portanto, 175 horas para uma micro ou pequena empresa, 150 horas por ano para uma média ou grande empresa. Depois, no caso de trabalhador a tempo parcial, são 80 horas por ano, ou o número de horas correspondente à proporção entre o respectivo período normal de trabalho e o de trabalhador a tempo completo em situação comparável quando superior. Outro limite é que, num dia normal de trabalho, são 2 horas no máximo, de trabalho suplementar. Se for um dia de descanso semanal, obrigatório, normalmente o dia de descanso para quem trabalha de segunda a sexta, o dia de descanso semanal obrigatório é o domingo. E o dia de descanso semanal complementar é o sábado. Então, em dia de descanso semanal obrigatório ou complementar ou feriado, um número de horas igual ao período normal de trabalho diário. Então, isto significa que, se um trabalhador trabalha de segunda a sexta e faz 8 horas por dia, se trabalhar num sábado, ou num domingo, ou num feriado, em termos de trabalho suplementar, não pode trabalhar mais do que as 8 horas, nesse sábado, nesse domingo ou nesse feriado. Em meio dia de descanso complementar, ou número de horas igual a meio período normal de trabalho diário. O limite a que se refere as alíneas A ou B, portanto aqui para a micro ou pequena empresa, que no máximo são 175 horas por ano, e na média ou grande empresa, que no máximo são 150 horas por ano, estes limites eles podem ser aumentados até 200 horas por ano, se for
instituído no Instrumento de Regulamentação Coletiva do Trabalho, que vigora para aquele setor onde a empresa está enquadrada de acordo com o seu CAE, com a sua classificação de atividade económica. Já o limite previsto em C, e que tem a ver com as 80 horas por ano no caso de trabalhador a tempo parcial, no seu limite máximo, pode ser aumentado mediante acordo escrito entre o trabalhador e o empregador até 130 horas por ano, ou, por instrumento de regulamentação coletiva do trabalho, até 200 horas por ano. E agora, como é que é pago o trabalho suplementar? Muito importante. Se um trabalhador que trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, 40 horas por semana, isto no âmbito da economia privada, porque o setor público são 35 horas semanais, 7 horas diárias. Mas se um trabalhador trabalha de segunda a sexta, por exemplo, um trabalhador trabalha de segunda a sexta 8 horas por dia e sai, por exemplo, às 17 horas, se eventualmente a empresa necessitar que ele trabalhe, por exemplo, 2 horas num dia a mais, como é que essas 2 horas ou essa hora a mais deve ser paga? Deve ser paga com acréscimo. Ou seja, a empresa tem que fazer da forma que eu agora vou explicar. Isto está previsto no artigo 268 do Código do Trabalho. Este artigo 268, vamos ali ao Código do Trabalho e vamos até ver diretamente do Código do Trabalho. O artigo 268 do Código do Trabalho é o pagamento de trabalho suplementar. E conforme poderemos ver, o trabalho suplementar é pago pelo valor da retribuição horária com os seguintes acréscimos. Eu até já vou explicar como é que se calcula este valor da retribuição horária. É o valor por hora do trabalhador. Mas tem que ter os seguintes acréscimos. E os acréscimos são 25% pela primeira hora ou fração desta e 37,5% por hora ou fração subsequente. Portanto, se um trabalhador fizer 2 horas extra num dia, e já sabemos que o máximo de trabalho suplementar num dia é 2 horas, de acordo com aqueles limites que ainda agora acabamos de explicar, a primeira hora extra, ela obedece a um acréscimo de 25%. E logo a seguir, a segunda hora, tem que obedecer a um acréscimo de 37,5%. Já vou explicar como é que se calculam estes acréscimos. E, nos termos do artigo 268, número 1, a linha B, 50% por cada hora ou fração. Aqui fração tem a ver com meia hora, 45 minutos. Portanto, 50% por cada hora ou fração em dia de descanso semanal, obrigatório, ou complementar, ou em feriado. Portanto, se um trabalhador trabalha de segunda a sexta, descansa obrigatoriamente ao domingo e complementar ao sábado. Se trabalhar nesses dias, ele tem direito a um acréscimo de 50% sobre a sua retribuição horária. Então, voltamos aqui ao nosso manual. Por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, podem ser fixadas percentagens distintas das acima referidas, desde que as mesmas sejam mais favoráveis para os trabalhadores. Ou seja, nós temos o nosso Código de Trabalho. Mas se o instrumento de regulamentação coletiva do trabalho, que regula o setor empresarial no qual aquela empresa se enquadra de acordo com a sua classificação de atividade económica, estabelecer direitos superiores para os trabalhadores, daqueles que estão instituídos aqui no Código de Trabalho, são esses que vigoram. Portanto, temos que ter em consideração o que está instituído no Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho, que, a ser melhor, é esse que vai vigorar. De qualquer forma, o Código do Trabalho é a lei na qual eu estou...
É a lei a partir da qual eu estou a fazer esta apresentação. Agora, outra situação importante para além dos acréscimos é o descanso compensatório de trabalho suplementar. Ou seja, o trabalhador faz o trabalho suplementar e depois ele pode ter direito a um descanso compensatório. Vamos então referir que o trabalhador que presta trabalho suplementar impeditivo do gozo de descanso diário, e os trabalhadores têm sempre direito a 11 horas de descanso diário, tem direito a descanso compensatório remunerado equivalente às horas de descanso em falta, a gozar nos 3 dias úteis seguintes. O trabalhador que presta trabalho em dia de descanso semanal obrigatório, por exemplo, ao domingo, tem direito a um dia de descanso compensatório remunerado a gozar nos 3 dias úteis seguintes. O descanso compensatório é marcado por acordo entre o trabalhador e o empregador, ou, na sua falta, pelo empregador. Atualmente, o Código do Trabalho não prevê descanso complementar para trabalho suplementar prestado em dia normal de trabalho, em dia de descanso complementar ou em dia feriado. E isto a partir de 1 de agosto, desde a entrada em vigor da Lei 23 de 2012, de 20 de junho. Aqui deve-se ler a partir de 1 de agosto de 2012, que foi quando entrou a Lei 23 de 2012. Desde esta altura que o descanso complementar deixou de se aplicar ao sábado, quando é um descanso quando é um dia de descanso complementar, e também aos feriados. Ou seja, só há direito ao descanso compensatório quando o trabalhador trabalha no seu dia semanal de descanso obrigatório. E aqui, como eu referi, ele tem direito a um dia de descanso compensatório remunerado a gozar nos 3 dias úteis seguintes. Vamos dar um exemplo. A Marta tem um período normal de trabalho de 8 horas por dia e 40 horas por semana. Trabalha de segunda a sexta. O descanso complementar é ao sábado e o descanso obrigatório é ao domingo, no caso dela. No segundo domingo do mês de março, será chamada a prestar 4 horas de trabalho suplementar. Então, para ela, o domingo é um dia de descanso obrigatório. Então, a Marta terá direito ao valor da retribuição horária multiplicada por 4 horas e com um acréscimo de 50% por cada hora. Isto é um direito que ela tem. E este direito tanto teria no dia de descanso complementar, que para ela seria o sábado, como no dia de descanso obrigatório, que para ela é o domingo. Mas como ela vai trabalhar no domingo, que é o dia de descanso obrigatório, para além deste direito de receber as suas horas com um acréscimo de 50% por cada hora, ela vai ter mais outro direito. Ou seja, como o trabalho suplementar será realizado no domingo, que é o seu dia de descanso semanal obrigatório, terá direito a descansar num dos 3 dias úteis seguintes, a segunda, a terça ou a quarta, e vai ter que acordar com a entidade empregadora qual será o seu dia de descanso, que é um dia de descanso normal, pago, mas que tem esse direito porque ela trabalhou no domingo, que era o seu dia de descanso obrigatório. Se ela trabalhasse num sábado ou num feriado, já não teria este direito ao descanso nos 3 dias úteis seguintes. Mas, claro, teria na mesma direito ao valor da sua hora de trabalho, vezes o número de horas, com o acréscimo de 50%. Agora vamos dar um outro exemplo em que eu vou explicar como é que se calculam aqui estes acréscimos das horas extra. Então vejamos o seguinte.
O Marco Souza trabalha na empresa XYZ Limitada. Tem um horário de 40 horas semanais de segunda a sexta e com descanso complementar ao sábado e descanso obrigatório ao domingo. O Marco é não casado e não tem dependentes a seu cargo. Eu dou aqui esta informação para depois explicar como é que funciona o IRS. Ou seja, como é que vamos fazer a retenção na fonte. O seu salário base é de 900 euros mensais. E em março prestou trabalho suplementar nos seguintes termos. No dia 2 de março, que era uma terça-feira, trabalhou 2 horas após o horário de saída. Ele sai às 18 e na terça-feira, dia 2 de março, ele fez 2 horas de trabalho suplementar, a primeira e a segunda. Depois, a primeira vai ter um acréscimo de 25%, a segunda vai ter um acréscimo de 37,5%, como eu já tinha explicado anteriormente. No dia 6 de março, que é um sábado, e para quem trabalha de segunda à sexta, o sábado é o chamado descanso complementar, trabalhou das 14h30 às 18h30. Pronto, então os pedidos relativamente a este exemplo 2 é o cálculo do valor de horas extra que deverão ser processadas ao trabalhador, ao Marco, qual é o valor líquido total a receber pelo trabalhador em março, ou seja, vamos ter que calcular os descontos e depois vamos ter que subtrair os descontos ao valor bruto e chegar ao valor líquido. E também quero saber quais são os encargos imputáveis à empresa. Então, começo pelo cálculo da retribuição horária. Não é? Porque para calcular as horas extra eu tenho que saber quanto é que ele ganha à hora. E para saber quanto é que um trabalhador ganha à hora, nós fazemos-lo em conformidade com o artigo 271 do Código do Trabalho. De acordo com o artigo 271 do Código do Trabalho, vamos aqui ao artigo 271, nós temos como é que se calcula a retribuição horária. Artigo 271, o cálculo do valor da retribuição horária. Então, o valor da retribuição horária é calculado segundo a seguinte fórmula. A retribuição mensal vezes 12 porque são 12 meses, a dividir por 52 vezes N. 52 porque são 52 semanas do ano. E N corresponde ao número de horas semanais. O N é substituído por 40 quando o trabalhador faz 40 horas semanais. O N é substituído por 35 quando o trabalhador faz 35 horas semanais. O N é substituído, por exemplo, por 20 se o trabalhador trabalhar parcialmente 20 horas semanais. Então esta é a formulazinha que nós utilizamos para calcular a retribuição horária de um trabalhador, conforme o artigo 271 do Código do Trabalho. Então, utilizando esta fórmula e substituindo pelas nossas variáveis, as nossas variáveis são 900, que é o valor mensal do trabalhador, e 40 horas semanais. Então, substituindo na fórmula, temos que RM vezes 12 a dividir por 52 vezes N será 900 vezes 12 a dividir por 52 vezes 40 horas semanais. 900 é o valor mensal do trabalhador, ele ganha 900 euros por mês, vezes 12, são 12 meses, a dividir por 52 semanas. E depois 40 horas semanais. Nós aqui tínhamos duas variáveis, não é? A retribuição mensal e o número de horas por semana. Fazendo esta conta, isto dá 5,19 euros. Portanto, um trabalhador que ganha 900 euros por mês e que está submetido a 40 horas semanais de trabalho, no seu período normal de trabalho, este trabalhador tem um valor hora 5,19 euros.
calculado na base então desta fórmula que nos é dada pelo artigo 271 do Código do Trabalho. É a partir deste valor hora que nós vamos fazer os tais acréscimos. Então, no dia 2 de março, que era uma terça-feira, conforme se recordam do enunciado, o trabalhador fez na terça-feira, após o seu horário de trabalho, fez 2 horas. A primeira hora tem que ter um acréscimo de 25%. Então eu pego nos 5,19, que é o tal valor por hora, a chamada retribuição horária, e multiplico por 1,25. Ao multiplicar por 1,25, eu estou a fazer o acréscimo e vai dar 6,49 €. Este trabalhador, na primeira hora suplementar em dia normal de trabalho, tem direito a 6,49 € e nunca 5,19. Tem que se fazer o acréscimo. E depois, na hora subsequente, que é a segunda hora, porque ele trabalhou 2, a primeira tem um acréscimo de 25%, a segunda tem que ter um acréscimo de 37,5%. Então, eu pego nos 5,19 e multiplico por 1,375. 1,375 faço o acréscimo de 37,5. Não é? Basta multiplicar por 1,375 e, por exemplo, um trabalhador se ganha 10 € a hora, multiplicando por 1,375 passa a ganhar 13,75 €. Este ganha 5,19 € a hora, portanto, com um acréscimo de 1,375, terá 7,14. Na segunda hora, a empresa tem que lhe pagar 7,14 € pelaquela segunda hora. No dia 6 de março, que era o sábado, trabalhou das 14h30 às 18h30, o que são 4 horas de trabalho suplementar no dia de descanso complementar. E no dia de descanso, ele tem direito a um acréscimo de 50%. Ou seja, pegamos nas 4 horas, multiplicamos pela retribuição horária de 5,19 €, nunca esquecer que foi calculado na base desta fórmula, e multiplicamos por 1,5. Multiplicar por 1,5 é fazer o acréscimo de 50%, o que dá 31,40 ou 31,4 €. 31,40 €. Sendo assim, o trabalhador tem direito à remuneração base de 900 €, que é acrescida de 6,49 €, este valor, mais 7,14 €, o valor assim calculado, mais 31,40 €, o valor então calculado no dia 6 de março. Ou seja, somando todos os valores do trabalho suplementar, temos 45,03 €. E como é que isto funciona agora em termos de fiscalidade? Porque o trabalhador tem direito a 900 € mais 45,03 € pelo seu trabalho suplementar. E os descontos, como é que funciona? Bom, os descontos funcionam da seguinte maneira. De acordo com as regras que estão atualmente instituídas, não é permitido à empresa somar aos 900 € os 45,03 e depois sobre o conjunto aplicar a retenção na fonte. As regras atualmente instituídas, isto já vem desde 2019, desde o Orçamento Geral do Estado 2019, significa que o trabalho suplementar ele tem que ser objeto de uma retenção na fonte autónoma. Ou seja, fazemos uma retenção na fonte sobre o vencimento, o salário, e depois temos que fazer uma retenção na fonte sobre o trabalho suplementar. Não se pode fazer a retenção na fonte sobre a soma, porque isso ia, em princípio, aumentar a taxa de retenção na fonte do trabalhador. Então temos que fazer de forma autónoma. Isto é uma regra que atualmente está instituída no Código do IRS, no artigo 99C, número 5 do Código do IRS. Este artigo diz-nos que os subsídios de férias e de Natal, a remuneração relativa a trabalho suplementar, e lá está, e as remunerações relativas a anos anteriores, àquele em que são pagas ou colocadas à disposição
do sujeito passivo, são sempre objeto de retenção autónoma, não podendo, para cálculo do imposto a reter, ser adicionados às remunerações nos meses em que são pagos ou colocados à disposição. Isto significa que nós vamos ter que fazer duas retenções na fonte de IRS. Uma sobre os 900 euros e outra sobre os 4503. E o código do IRS diz-nos o seguinte, no artigo 99C, número 8. Quando for paga remuneração relativa a trabalho suplementar, a taxa de retenção a aplicar é a que corresponder à remuneração mensal do trabalhador dependente, referente ao mês em que aquela é paga ou colocada à disposição. Ou seja, vou aplicar ao valor do trabalho suplementar, que é 45,03 €, a mesma taxa de retenção na fonte que aplico a 900 euros. Bom, então, que é o valor mensal do trabalhador. Então, eu sei que o trabalhador, ele é não casado, único titular, 0 dependentes. Foi a informação que foi dada, que eu dei logo no enunciado. Então, eu tenho que ir às tabelas de retenção de IRS e, de acordo com estas tabelas, vou consultar a tabela número 1, que é do trabalho dependente não casado. Segundo esta tabela, para uma remuneração mensal até 922, e nós temos que ir sempre pelo limite que está acima do valor ou pela linha que está acima do nosso valor de referência. O nosso valor de referência são 900 euros e a linha imediatamente acima é 922. Então, para 0 dependentes, neste caso 0 filhos, a taxa é de 10,4%. 10,4% é a taxa que eu vou aplicar ao vencimento do trabalhador a 900 euros e também ao trabalho suplementar. Se, por exemplo, eu somasse o trabalho suplementar ao vencimento, quanto é que dava? Dava 900 euros mais 45,03. Dava 945,03. E se somasse, para 945,03, nós já tínhamos que ir pela linha até 1005. Porque 922 já não dava. Tem que ser sempre pela linha que ultrapassa o valor. E aqui já tínhamos uma taxa de retenção de 11,6%. Portanto, já ia haver um agravamento de 1,2%, um aumento, na taxa de retenção. E isso não pode acontecer. Portanto, tem que ser 10,4%. O trabalho suplementar não pode somar ao vencimento para efeitos de retenção na fonte. Então, aplicamos 10,4 a 900 euros. 10,4 sobre 900 euros, que é o vencimento, nós temos 10,4 vezes 900 euros. Isto dá 93,6. Mas não pode fazer 93,6. A empresa tem que fazer um arredondamento para o euro inferior. Isto é o que está instituído no artigo 99E, número 1 do Código do IRS. Se nós consultarmos o Código do IRS, e se formos ao artigo 99E, o mecanismo de retenção dos rendimentos das categorias A e H, diz-nos que a importância apurada mediante aplicação das taxas de retenção na fonte é arredondada para a unidade de euros inferior. Então tem que haver um arredondamento para baixo e para o euro. É esta a razão pela qual, em vez de 93 euros e 60 cêntimos, tem que ficar 93 euros. Já os 45,03, que é o trabalho suplementar, vão fazer a retenção pela mesma taxa do vencimento mensal do trabalhador, ou seja, 10,4 na mesma. E se nós multiplicássemos, por exemplo, aqui na calculadora, se multiplicássemos 45,03
vezes 0,104, que é a mesma coisa que 10,4%, isto dá 4,68 €. E fazendo aquela regra instituída no artigo 99E, número 1 do Código do IRS, em vez de 4,68 €, vamos aplicar 4 €, porque fazemos um arredondamento para o euro inferior. Então estas são as retenções. No fundo é 97 € de retenção na fonte. Os subsídios de férias e Natal, conforme eu disse, a remuneração relativa a trabalho suplementar são objeto de retenção na fonte autónoma. E significa que o trabalhador vai ter 97 € de desconto de IRS. Para além do desconto de IRS, vamos ter que aplicar segurança social. O trabalhador está sujeito a 11% de segurança social, que vai incidir sobre o seu vencimento, mais o trabalho suplementar. Nos termos do artigo 46 do Código Contributivo, o trabalho suplementar está sujeito à segurança social. Portanto, fazemos 11% sobre 945,03. Ora, 900, vamos então só para verificar. 945,03 vezes 11%, o que dá 103,95. 103,95. E podemos então apresentar o valor líquido a pagar ao trabalhador. Os valores brutos, 900 € do vencimento mensal, mais 45,03 do trabalho suplementar, desconta 97 € de IRS, 93 mais 4, como tínhamos visto anteriormente, menos o valor da Segurança Social, 103,95. O trabalhador tem a receber 748,08 de valor líquido. Agora, quais são os encargos da Segurança Social? Ou seja, os encargos que vão ser imputados à empresa. Em termos de Segurança Social, as empresas estão sujeitas a 23,75%. Os trabalhadores, 11%. A sua entidade patronal, 23,75%. Então, por parte da empresa, vamos ter 23,75 vezes 900 mais 45,03, o que dá 224,44. Os trabalhadores admitidos a partir ou desde outubro de 2013, as suas entidades patronais, elas têm que estar submetidas ao Fundo de Compensação do Trabalho e ao Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. As empresas são obrigadas a inscrever os seus trabalhadores no Fundo de Compensação para uma possível garantia de compensação por cessação do contrato de trabalho até 50% da mesma em caso do despedimento, e as empresas terão que mensalmente suportar este encargo do Fundo de Compensação. O Fundo de Compensação está relacionado com o Fundo de Compensação do Trabalho, que corresponde a 0,925% da remuneração mensal do trabalhador, mais a diuturnidade, se existir, e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, que corresponde a 0,075% da remuneração mensal, mais a diuturnidade. O trabalho suplementar não está sujeito ao Fundo de Compensação do Trabalho e ao Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Apenas se aplica à remuneração base do trabalhador mais a diuturnidade durante os 12 meses. Também o subsídio de férias e o subsídio de Natal não estão sujeitos ao Fundo de Compensação. 0,925 mais 0,075 no fundo dá 1% sobre o vencimento base do trabalhador. 1% de 900 são 9 €. E, portanto, este é um desconto que a empresa vai ter que ela própria suportar. Portanto, a entidade patronal, no ponto de vista da Segurança Social, 23,75%, do ponto de vista do Fundo de Compensação do Trabalho, mais o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, 1%. E, portanto, estes são encargos
que a empresa terá que suportar, dizem respeito à empresa. A bibliografia que utilizei para desenvolver este caso prático e tudo aquilo que referi, não esquecendo, obviamente, que utilizei no âmbito do Código do Trabalho a legislação que inicialmente referi, os artigos 226 a 231 e 268 do Código do Trabalho relativos ao trabalho suplementar. Fica então assim feita esta apresentação, o trabalho suplementar, os acréscimos, os limites máximos do trabalho suplementar, os casos em que o trabalho suplementar dá direito ao descanso complementar, matéria essa que é desenvolvida em vários cursos práticos da Certform, desde logo e principalmente o curso prático de processamento de salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada e também o curso prático de Direito do Trabalho, cursos que desenvolvemos na nossa plataforma de e-learning. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.